Olá, vamos começar com uma cena bem clássica de pronto-socorro. Chega um paciente com aquela dor forte, sabe? Na parte de cima e à direita do abdômen, que começou logo depois de uma refeição mais pesada, mais gordurosa. Essa é a apresentação de livro da colelitíase. E hoje vamos desvendar toda a jornada dos cálculos biliares, desde a sua formação silenciosa lá na vesícula até o momento crucial da decisão cirúrgica. Nosso caminho vai seguir exatamente o raciocínio clínico. A gente começa com a dor do paciente, depois mergulha na anatomia para entender como a pedra se forma, identifica quem tem mais risco, aprende a confirmar o diagnóstico e, por fim, discute a solução cirúrgica. Vamos lá? Bom, então, primeiro ponto, a dor. Tudo começa com um sintoma, e é fundamental entender a apresentação clássica que leva a pessoa a procurar ajuda médica. Imagina que a vesícula é tipo uma bexiga cheia de bile. Quando a gente come algo gorduroso, um hormônio chamado colecistoquinina, ou CCK, dá ordem vesicular, contraia, é para liberar a bile e ajudar na digestão. O problema é que, se tem uma pedra bloqueando a saída, essa contração gera uma pressão imensa lá dentro. E essa pressão é a famosa cólica biliar, uma dor forte, contínua, que pode durar algumas horas. Ok, a dor é por causa da pressão, mas o que exatamente está acontecendo lá dentro para essa situação toda acontecer? A resposta para isso está na química e na anatomia da região. Entrando na nossa segunda parte, a anatomia do cálculo. Para saber como tratar, a gente precisa entender o que está tratando. Vamos ver a química por trás da formação da pedra e o mapa anatômico que guia a cirurgia com segurança. A bile é a nossa protagonista aqui. Ela é como um detergente poderoso que o nosso corpo usa para quebrar as gorduras. Só que a composição dela é um equilíbrio muito delicado. Se esse balanço se perde, principalmente por um excesso de colesterol, aí o cenário para a formação de cálculos está montado. Então, qual é a receita para formar um cálculo de colesterol? São 3 passos. Primeiro, supersaturação. Pense em colocar açúcar demais num copo d'água. Uma hora, ele não dissolve mais. A bile fica assim, doce demais com colesterol. Segundo passo, nucleação. Esse colesterol que sobrou começa a formar microcristais, como os grãozinhos de açúcar no fundo do copo. E o terceiro passo, o crescimento. Esses cristais se juntam, se agregam e formam a pedra. Um processo que fica ainda mais rápido se a vesícula estiver preguiçosa, sem esvaziar direito. É a chamada estase biliar. Mas olha, nem só de colesterol são feitos os cálculos, existem outros tipos. Os cálculos pigmentares pretos, por exemplo, são feitos de bilirrubinato de cálcio e são comuns em quem tem cirrose ou doenças que destroem os glóbulos vermelhos. E também temos os marrons, que são basicamente pedras de infecção formadas lá dentro da via biliar por causa de bactérias. Agora, vamos para o mapa do cirurgião. O triângulo de Calote é uma área anatômica simplesmente fundamental. Os limites dele são bem definidos. De um lado o ducto cístico, do outro o ducto hepático comum e em cima a borda do fígado. Identificar essa área com precisão é, sem dúvida, o passo mais importante para uma cirurgia segura. E por que esse trígono é tão vital? Porque é ali dentro que passa a artéria cística, a artéria que irriga a vesícula. O trabalho do cirurgião é encontrar essa artéria e o ducto cístico e ligar os dois com segurança. Confundir essas estruturas com o ducto principal da bile é uma das complicações mais sérias que podem acontecer numa cirurgia. Bom, já entendemos o como. Agora vamos ver o quem. Quem são as pessoas com maior probabilidade de desenvolver cálculos na vesícula e, mais importante, por quê? Existe um mnemônico clássico, o dos 5 Fs em inglês, que ajuda a lembrar, mas vamos entender a lógica. Female, mulher. O estrogênio aumenta a secreção de colesterol na bile. Fertile ou fértil, a progesterona alta na gravidez, diminui a contração da vesícula, causando estase. Fatty, obesidade, aumenta a produção geral de colesterol no corpo. E 40, idade acima dos 40 anos, que por si só já é um fator de risco. Mas a lista não para por aí. Perder peso muito rápido, como depois de uma bariátrica, também causa estase biliar. O mesmo acontece no jejum prolongado. Doenças que afetam o final do intestino delgado, o íleo, onde sais biliares são reabsorvidos, também quebram aquele equilíbrio da bile. Até alguns medicamentos podem entrar nessa conta, mostrando como vários fatores podem contribuir. Quarta parte, confirmando o diagnóstico. Então, a gente já tem a história do paciente, os fatores de risco, agora falta a prova. Como é que a gente junta as evidências para bater o martelo no diagnóstico?
E aqui a gente chega num ponto importantíssimo do raciocínio. A dor que o paciente sente é só mecânica, uma cólica biliar, ou o problema já evoluiu para uma inflamação, uma colicistite aguda? Essa distinção muda tudo. Muda uma conduta que pode ser programada para uma que precisa ser resolvida com urgência. Para ficar bem claro, na cólica biliar a dor é mecânica. A pedra obstrui, a vesícula contrai, dói, a pedra se desloca e a dor passa. Na colicistite, a obstrução é persistente, isso inflama a parede da vesícula. Aí a dor é contínua, vem febre e aparece o clássico sinal de Murphy no exame físico, que é aquela dor que faz a pessoa parar de respirar quando a gente aperta o local. O exame de escolha, sem dúvida, é a ultrassonografia de abdômen. É rápido, não usa radiação e é muito bom para isso. O cálculo no ultrassom tem uma assinatura clássica. Ele aparece como uma imagem bem branca, brilhante, que não deixa o som passar. Por isso, ele cria uma sombra escura logo atrás dele. Vê essa imagem, fecha o diagnóstico. Chegamos na quinta e última parte, a solução cirúrgica. Com o diagnóstico em mãos, qual é a conduta? Vamos falar do tratamento definitivo e do conceito mais importante de todos para garantir a segurança na cirurgia. A regra geral é bem clara. Se o cálculo está causando sintomas, a indicação é cirúrgica. E o padrão ouro é a colecistectomia por vídeo, a laparoscopia. Agora, e se o cálculo foi um achado de exame, sem sintoma nenhum? Aí, na maioria das vezes, a conduta é observar. A gente só opera em situações de risco, como uma vesícula toda calcificada, o que aumenta o risco de câncer ou pedras muito grandes. E para terminar, o conceito de ouro da cirurgia da vesícula, a visão crítica de segurança. Isso precisa ser visto como um checklist de segurança obrigatório. Antes de cortar qualquer coisa, o cirurgião tem que dissecar a região até ver, com total clareza, apenas duas estruturas chegando na vesícula, o ducto cístico e a artéria cística. Obter essa visão limpa é a manobra mais importante que existe para evitar a lesão do canal principal da bile. E assim a gente fecha o ciclo da colelitíase sintomática. Começamos com a dor depois da refeição, passamos pela química da formação da pedra, pelo diagnóstico no ultrassom, até a cirurgia segura, guiada pela visão crítica. Mas e se uma dessas pedras escapa da vesícula e cai no duto principal? Aí a história muda completamente. A gente entra no universo da coledoclitíase e da colangite. Mas isso já é assunto para uma próxima conversa.